E se eu te disser que montar um time de profissionais na sua clínica é um pouco parecido como ter um clube de futebol, um time de futebol? Então, vem comigo nessa aula que eu vou te explicar um pouquinho como que você vai fazer para ter um time de sucesso. Olha, tem um ditado que diz o seguinte: contratar errado custa caro e não treinar custa mais caro ainda. Por que eu estou falando isso? Vamos imaginar que você, como dentista que começou no seu consultório e foi crescendo, de repente você colocou 1, 2, 3 profissionais para trabalhar com você. Às vezes no mesmo espaço, 1 ou 2 cadeiras. No final das contas, todo mundo se ajudava de alguma forma, diferentes especialistas ou os mesmos especialistas. Quando a gente leva isso para um campo de futebol, é como se na verdade você tivesse agora com um time de futebol de várzea. Você não necessariamente tem um técnico, todo mundo joga em todas as posições um pouquinho, todo mundo é bom em alguma coisa, não necessariamente excelente em algo, mas todo mundo se ajuda e de alguma forma faz aquilo dar certo. Mas você percebe que para você crescer, você precisa de um jogador que seja mais habilidoso em algo, ou se você quiser crescer como clínica, você também vai precisar de um profissional que seja mais especialista em algo. É onde a gente começa a crescer e passa para um outro momento da sua clínica odontológica. Porque à medida que você vai crescendo, você não só vai precisar de profissionais que saibam trabalhar muito bem determinados procedimentos, assim como o time começa a precisar de jogadores que sabem jogar melhor em determinadas posições, mas você também precisa de um treinador, alguém que comece a guiar. E normalmente, de onde sai o treinador de um time de futebol? Às vezes sai um dos próprios jogadores, né? Ele se torna ali um treinador, ou é um jogador que está mais antigo, mas que acompanha os amigos e fica junto. Mas não necessariamente esse treinador tem todas as habilidades, tem todo o conhecimento para poder realmente treinar e guiar esse time. E olha que interessante, é exatamente isso que acaba acontecendo nas clínicas odontológicas. Você tem um dentista que de repente reúne vários profissionais, especialistas inclusive, a clínica cresce, mas chega uma hora que esse dentista que está à frente dessa clínica, que seria um treinador, ele também não tem todas as habilidades para manter esse time unido, para poder guiar esses profissionais, para inclusive às vezes desenvolver um plano de tratamento que pudesse ser compartilhado com todos esses colegas. Percebe que nesse momento o time começa a ficar um pouco tumultuado? É nessa hora que a gente começa a perceber que talvez o time não vá conseguir chegar nem na semifinal. E é nesse momento que a gente percebe que algumas clínicas começam a ter muitos problemas. Porque o dentista que lidera aquele time, que é um dentista que se torna o treinador daquele time, ele tem que assumir tantas funções ali dentro, além de guiar aqueles profissionais ou aqueles jogadores, que ele se perde no meio desse campeonato. É nessa hora que realmente há a necessidade desse treinador também se especializar para que ele possa guiar esse time para o campeonato final. Mas olha que interessante. Esse time cresceu agora ele já tem um clube, né? E você, como dentista que é líder, você se tornou provavelmente o treinador desse time. Ou seja, você não necessariamente agora tem que ficar no meio do campo. Você pode ficar de fora do campo instruindo, guiando, inclusive traçando estratégias para que esse time de dentistas juntos possam fazer um gol, possam ganhar esse campeonato ou possam tornar a sua clínica uma referência de qualidade. Mas para que você possa guiar o seu time, é muito importante que você assuma o papel do líder estratégico. Ou seja, é muito importante que você saia do campo e vá para fora e observe como que o jogo está acontecendo para que você possa guiar cada um deles. Mas eu lamento te dizer que a gente tem um grande problema dentro de um time de dentistas, que é o mesmo problema que qualquer clube de futebol hoje encontra, que é os jogadores ou dentistas que estão ali, eles fazem aquilo porque eles amam e eles têm habilidade para fazer, mas eles só estão ali pelo dinheiro. Eles não necessariamente estão ali pelo que você acredita, pela sua causa ou pela sua clínica. Por isso é muito importante você entender quem realmente é a parte da equipe que mais importa para você. E eu vou te dizer que de todo um time de um clube de futebol,
Aquelas pessoas que a gente não costuma ver, que é o roupeiro, o massagista, o médico daquele time, essas pessoas não aparecem, né? Mas são graças a essas pessoas que ficam ali nos bastidores que aqueles jogadores estão em campo. E é assim dentro de uma clínica odontológica. É a sua secretária, é a pessoa que te ajuda na parte administrativa, são as suas ASBs que trabalham dentro da clínica. Sim, elas é que estão do seu lado, elas que sabem como tudo está acontecendo. Aliás, elas sabem direitinho como é a performance de cada um dos dentistas que atendem lá dentro. Você não tem como estar dentro de todos os consultórios, mas elas conseguem circular entre todos os consultórios e elas conseguem saber o que está acontecendo. Você tem uma obrigação de manter essa equipe de profissionais que estão nos bastidores treinada, mas você também tem uma obrigação de manter este time de profissionais que você lidera hoje, treinados e direcionados a fazer o que você faria de melhor. Então entenda que quando você se torna um líder estratégico, você é quem vai ser responsável por colocar todo um time em campo. E sabe quem são os torcedores desse jogo todo? São os nossos pacientes, são os seus pacientes. Eles torcem por você, pela sua bandeira, pelo seu time. Eles torcem inclusive pelos jogadores que estão ali. Eles não querem que você fale. Mas, infelizmente, alguns dos jogadores te deixarão. Alguns dos dentistas te deixarão. E provavelmente quando eles saem, alguns dos torcedores ficam muito tristes, né? Acabam até indo atrás desse jogador, né? Que seja para outra clínica ou para outro time. Mas isso não vai fazer tanta diferença quando você consegue, como líder e dono da sua clínica, desenvolver uma paixão dos seus torcedores, que são os seus clientes, pela sua vida profissional, pela sua clínica e por toda uma história na odontologia que você construiu. Então sim, assuma o seu papel de grande líder que está colocando um time em campo e que você tem várias pessoas trabalhando com você e por você rumo ao título desse campeonato.